Capítulo 6. O Cristo Consolador. O jugo leve. O Consolador prometido. Instruções dos Espíritos. O advento do Espírito de verdade. O jugo leve. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vós achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento, e vós achais carregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina, seu jugo e a obediência a essa lei, mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. O Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar pronto para entendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito de verdade deve vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não disse tudo, é porque o que disse foi esquecido ou mal entendido. O Espiritismo vem, no tempo previsto, realizar a promessa do Cristo e o Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Chama os homens à observação dessa lei. Ensina todas as coisas ao fazer entender o que o Cristo disse apenas por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva. Ele ergue o véu deixado propositadamente em alguns mistérios. Enfim, trazer uma consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, dando uma causa justa e um objetivo útil para todas as dores. O Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como se achar feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências do seu passado. Ele mostra o objetivo no qual os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura e à purificação que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu o sofrimento e o acha justo. Sabe que esse sofrimento ajuda no seu adiantamento, aceita-o sem lamentações, como o trabalhador aceita a tarefa que lhe garante o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. A dúvida cruel não mais influencia sua alma, fazendo-o ver as coisas do alto. A importância das contrariedades da vida terrena se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele engloba, e a esperança da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho.
Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, o conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Instruções dos Espíritos. O advento do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana, o Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos gritar. Orai e acreditai. Pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos para iluminar vosso caminho e vos reconduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias, com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que além túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam, irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação à altura de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando o fio da vida escapar de vossas mãos e os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido dentre todos vós será, talvez, o mais resplandecente. Eu vos digo em verdade, aqueles que carregam seus fardos, que assistem os seus irmãos, são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina espírita, que acaba com o erro das vossas revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos elimine vossa inveja contra os ricos do mundo, que frequentemente são os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas.
Estou convosco e meu apóstolo vos esclarece. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou simples e ignorantes, para vos tornar perfeitos, e quer que vos modeleis a vossa frágil argila, a fim de serdes os artesãos de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e serei aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz, a vossos corações, um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que o imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contêm um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade, ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. Tomai por lema estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos. Porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito.